Aleluia, aleluia. Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Quem tá animado aí? Amém. Hoje nosso culto de Santa Ceia, onde renovaremos a nossa aliança com o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor para falar conosco então. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor, porque estamos aqui com o Senhor, Pai. Como é bom estarmos aqui reunidos neste lugar, como tua igreja, como teu corpo, como tua noiva, como a tua família, Senhor. Somos teus filhos, por isso somos irmãos uns dos outros. Senhor meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a viver segundo o teu querer e a tua vontade, Pai. Estamos aqui nesta noite, além de nos reunirmos para cultuar e para receber uma direção para nossas vidas, nós também estamos aqui para renovar a nossa aliança com o Senhor. Estamos aqui, Senhor, para comer do pão e beber do cálice em memória do Senhor. Então, Senhor meu Deus, que o Senhor nos ajude a viver segundo toda a tua boa vontade, Pai, porque nós sabemos e cremos que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Senhor. E para vivermos esta vontade, Senhor, traz o discernimento que é nos dado pelo teu Espírito, Senhor. Fala aos nossos ouvidos, aos nossos corações, que a tua palavra, como espada afiada dos dois lados, viva e eficaz, que ela penetre hoje, mais uma vez, no mais profundo do nosso ser, nos ajudando a discernir as crenças, as motivações, o tipo de pensamentos que temos tido, as atitudes, as palavras que temos, Senhor. Nos dá esse discernimento, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, gente? Demos uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. E pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Deixa eu acessar aqui, meu irmão, o esboço do sermão. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje eu quero falar com você sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração. Eu dei o título para essa mensagem de A Expectativa de Deus com a Igreja. Amém? Hoje nós vamos renovar a nossa aliança com Ele. Não é nossa missão de sermos a igreja dEle, a noiva dEle. E o Senhor, Ele tem uma expectativa com relação à igreja. Amém? Eu quero começar lendo com vocês Atos 2:42 na NVT. Diz assim, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Amém? Geralmente, nós nutrimos expectativas com relação à igreja que nós queremos participar. Sim ou não? Quando nós já temos uma aliança com Deus, quando nós já começamos a andar na fé, e nós começamos a crescer em entendimento, crescer em discernimento, é comum, como em tudo na nossa vida, que a gente comece a avaliar o meio onde nós estamos inseridos. Assim é com tudo, com o casamento, com a família, sim ou não? Quando a pessoa vai casar é uma maravilha, não é verdade? Ela não pensa, mas depois que ela casa, ela começa a olhar assim, rapaz, eu acho que tem que dar uma olhada direito nesse negócio aqui. A pessoa também, quando está procurando um emprego, rapaz, principalmente o crente pentecostal está orando, o primeiro emprego que aparece é resposta de oração. Aí vai lá, fica feliz, até testemunho na igreja, daqui a pouco começa a olhar, opa, vamos ver como é que está esse negócio aqui, começa a avaliar o contexto aonde ele está, não é verdade? É comum, e na igreja não é diferente, Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós não temos assim, grandes expectativas com relação à igreja, mas
mais com relação a Deus, na verdade, né? E daqui a pouco nós começamos a nos encontrar dentro de uma congregação, relacionamento com pessoas, nós começamos a avaliar as coisas, não é? E aí nós começamos a montar em nós uma expectativa em que tipo de igreja, nós gostaríamos de participar, de frequentar, de congregar. É ou não é verdade? Não é? E muitos até, né, vão lá no pastor, vão no líder, a gente tinha que fazer isso, a gente tinha que ser assim, a gente tinha que ser diferente, não é verdade? Mas essa é uma expectativa comum, não é? Essa é a nossa expectativa, né? Então, nós nutrimos uma expectativa com relação à igreja que nós queremos frequentar. É por isso que hoje existe, né, aquilo que a gente chama de o êxodo evangélico, né? O êxodo cristão, né? Tem o êxodo dos judeus. O que é o êxodo, né? É o sair de um lugar para ir para o outro, isso é êxodo, né? Então tem pessoas que elas vivem praticamente, né, a vida delas de fé saindo de um lugar e indo para o outro. Por que elas saem de um lugar e vão para o outro? Porque, na essência, elas estão procurando uma igreja, uma congregação que supra as suas expectativas, não é? E eu vou dizer a você aí, na minha experiência aí de já mais de 2 décadas de crente, 17 anos sendo pastor de igreja, não é? Essa é uma busca semelhante àquela que Salomão falou, é como correr atrás do vento, não é? Porque nós somos a igreja, né? E nós não somos perfeitos. Mas Deus, Ele tem uma expectativa também com relação à igreja. Nós temos uma expectativa com relação à igreja, e Deus também tem uma expectativa com relação à igreja. E qual é a expectativa de Deus? Não é? Deus, Ele espera que sejamos a igreja que Ele quer que sejamos, né? Então a nossa expectativa em geral é encontrarmos uma igreja que nós gostemos de frequentar. E a expectativa do Senhor é encontrar em nós a igreja que Ele quer que sejamos, não é? E você sabe que expectativas, quando elas não são alinhadas, gera um problema no relacionamento. Eu me lembro logo que eu comecei a pastorear o Tavares, não é? Identifiquei nele um homem com uma determinada maturidade espiritual. Então eu pensei assim, rapaz, eu preciso ter uma conversa de homem de Deus para homem de Deus com esse cara aí, na verdade. Você está entendendo? E numa das conversas que eu tive com ele, eu falei assim, Tavares, eu quero alinhar as expectativas. Foi ou não foi, meu irmão? Foi. Aí nós passamos uma manhã tomando chimarrão, e eu falando das minhas expectativas com relação a ele, e na outra semana, tomando chimarrão, né, nós conversamos sobre a expectativa dele com relação à igreja, a mim como pastor dele agora. Por quê que nós precisamos alinhar expectativas? Porque é muito comum, né, uma pessoa com relação a outra estabelecer expectativas que se desencontram. E essas pessoas começam a ter desencontros nas suas decisões, desencontro nas suas ações, desencontro nas suas expectativas, e isso gera frustração. É ou não é verdade? E hoje, né, muitas vezes quando eu estou orando ao Senhor pela igreja, e eu faço isso todos os dias, às vezes eu tenho uma sensação, e daí surgiu essa mensagem aqui, eu tenho uma sensação assim de frustração mútua. Parece que é uma igreja frustrada com a igreja que busca um Deus que também está frustrado com a igreja. Então, esse dia eu estava orando assim, veio uma cena na minha mente, assim, ó, né? Uma pessoa, um crente que nem eu e você,
orando a Deus, Senhor, porque a igreja, Senhor, está assim, a igreja está assim, a igreja está assim. E Deus respondendo, pois é, eu concordo, eu estou meio frustrado com a igreja, não é só você não que está frustrado com a igreja, não é? Você está me entendendo? Não é? Mas por que o Senhor está frustrado com a igreja? Porque nós geralmente vivemos com base na expectativa da igreja que queremos frequentar, e não preocupado com a expectativa da igreja que Deus quer que eu seja, da igreja que Deus quer que você seja, porque nós somos a igreja. Eu acho muito interessante que quando é para o crente dizer que ele é corpo de Cristo, para dizer que ele tem o Espírito Santo, ele gosta de falar. Mas quando é para criticar, ele se tira, não, eu não sou mais igreja, agora igreja é o senhor pastor, igreja é o senhor líder, igreja é o senhor líder do ministério, igreja é vocês, e eu estou aqui para criticar. Na hora do benefício, né, é nós. Na hora de apontar aquilo que não está suprindo a expectativa dele, é eles, ou vocês, ou é a igreja. Não é verdade? Na hora de prevalecer contra as portas do inferno, aí, não, Senhor, eu sou igreja e está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Isso é uma grande verdade, sim ou não? Claro que é, né? Mas na hora, mas tem determinados momentos que a igreja não sou mais eu, a igreja é eles. E com certeza, as expectativas de Deus, elas são muito mais importantes e muito mais relevantes do que as nossas expectativas, sim ou não? Não estou dizendo que nós não devemos ter expectativa, ou que ter expectativa é algo errado, não, por favor. O que precisamos discernir aqui é qual é a expectativa mais importante. Não é? Então, primeiro, eu tenho que militar na minha própria vida para que eu seja a igreja que Deus quer que eu seja. E depois, militar dentro da igreja para que outros também decidam ser a igreja que Deus quer que nós sejamos. Essa é uma grande verdade. Isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Amém? Então, o tipo de igreja, de congregação que nós somos, ela é estabelecida pela média dos membros comprometidos da igreja, não é verdade? Porque a igreja tem membros comprometidos e membros não comprometidos. É que, irmãos, igreja é família, amém? E toda família tem gente comprometida e tem gente que não é comprometida. Não é verdade? Como é que é um membro de uma família comprometida? Ele passa, por exemplo, na cozinha, vê a louça, vê a pia com louça, vai lá e lava. Não é verdade? E como é que é um membro não comprometido? Ele passa ali, né? Deixa quieto, não fala nada. Não, aí esse é o membro não comprometido, insatisfeito. Que não é só falta de comprometimento, também tem uma dose de insatisfação ali. A pessoa não lava e ainda reclama que está cheia a pia de louça. Não é? É um membro da família não comprometido e insatisfeito. Aí tem que descarregar a insatisfação em algum lugar, não é verdade? Não é? Então já viu, né? Então a igreja, assim como uma família, e nós somos uma família, somos ou não somos? Nós somos irmãos e temos que viver como irmãos. A Bíblia diz que Deus ele se agrada quando nós vivemos unidos como irmãos, e Ele nos abençoa quando assim vivemos, não é verdade? Qual o pai, qual mãe que gosta de ver a divisão entre os filhos aí? Um filho brigando com o outro, um filho chateado com o outro, um filho reclamando do outro. Complicado, né? O negócio não funciona bem. Então, a igreja ela é a média, né, dos membros comprometidos. Você está me entendendo? E a média, às vezes, nos ajuda. Mas vamos falar sério. Na maioria das vezes, nos atrapalha. Principalmente numa nação com a cultura da nossa.
Se você for para um país, não é, onde as pessoas são bem informadas sobre tudo, a média te ajuda. Mas se você vive num país que nem o nosso, a média, ela acaba te atrapalhando. Então vamos dar um exemplo, né? A igreja, ela tem uma condição financeira, tem ou não tem? A condição financeira da igreja, ela é determinada por quê? Pela média dos membros comprometidos. Sim ou não? A igreja, ela tem uma condição organizacional, tem ou não tem? Nós nos organizamos por meio dos ministérios, não é? E essa condição organizacional da igreja, ela é estabelecida pela média dos membros comprometidos. Nos membros comprometidos, tem uns que têm um alto nível de compromisso e tem outros que têm um baixo nível de compromisso, mas pelo menos tem, né? É aquele ditado: na terra de cego, quem tem um olho é rei. Mas o Senhor quer dar 2 olhos para todo mundo, amém? Ele pode gerar um outro olho em você aí, um olho espiritual, né? A média espiritual de uma igreja, né? Você sabe que cada congregação, ela tem um nível espiritual, sim ou não? A igreja é um corpo. Então, nós devemos avaliar uma igreja, uma congregação, pela sua maturidade espiritual, né? Tem corpos que são mais imaturos, tem corpos que são mais maduros, não é? Eu estudei sobre igreja, estudo por muito tempo, mas teve um tempo que eu estudei muito especificamente sobre igreja, né? Cada vez que eu orava, sabe, o Espírito Santo falava assim para mim: Sérgio, tem que entender a dinâmica da igreja. E eu comecei a estudar sobre igreja, e ler sobre igreja, e comprar livro de pessoas que falavam sobre igreja, sobre o corpo de Cristo, não é? E aí eu comecei a entender, comparar o corpo de Cristo ao nosso próprio corpo, né? Quando é que o corpo de um homem, por exemplo, o corpo de um menino começa a ter os verdadeiros atributos da masculinidade? Quando é que um corpo de uma menina começa a ter os atributos da feminilidade? Quando? Quando a gente está ali na pré-adolescência, adolescência, e começa a ter os hormônios, não é verdade? Aí um dia eu pensando, o Espírito Santo falou assim para mim assim: quando na igreja começa a aparecer os dons, é porque a igreja está começando a andar em direção à maturidade. Como o corpo humano começa a ter hormônios, e isso gera uma festa, não é? E a gente pega, por exemplo, a igreja de Corinto, eu estava exatamente na sua puberdade, rapaz, aquela manifestação de dom começou a dar problema, começou a dar confusão na igreja. O apóstolo Paulo escreveu uma carta só para isso, e graças a Deus, olha que maravilha de riqueza que nós temos hoje, porque a igreja de Corinto teve problema na administração dos dons espirituais. Não é verdade? Então, né, a congregação, a condição dela, seja ela qual for, seja de organização, seja espiritual, seja de dom, seja financeira, de tudo, não, ela é a média dos membros comprometidos, né? Mas a grande questão é que, se nós olharmos principalmente para o livro de Atos e ver a característica média da igreja, e nós compararmos com a média da igreja atual, e não falo só agora da nossa congregação, mas da igreja de Cristo em geral, a média está abaixo da média. É a média que está abaixo da média. Você está entendendo? A média, ela tem que subir, não é? Aquilo que é bom baixa, aquilo que é ruim sobe, por exemplo, né? Eu estava vendo um estudo há algum tempo aí sobre a maturidade do homem, né? Do ser humano do sexo masculino, o homem. Em média, o ser humano, algumas gerações atrás, o homem amadurecia com 30 anos. Hoje, em média, o homem está atingindo a sua maturidade entre 45 e 50 anos. Né? Porque antes, um dos motivos é que o menino, quando
chegava ali na sua fase de 18, 19 anos, 20, ele era estimulado a deixar de lado as brincadeiras de criança. Hoje, o homem é estimulado a continuar quase que na vida inteira entretido com brincadeiras de criança. Isso colabora para que a média daquilo que é ruim aumente e a média daquilo que é bom diminui. Então, nós temos uma média aí negativa e nós precisamos subir a média. Quem quer subir a média aí? Quem quer nos ajudar a subir a média? Então, para que nós queiramos ajudar a subir a média, você pode pensar de várias formas. Não, eu vou começar a perturbar o missionário a fazer alguma coisa para a média subir. Não vai dar certo. Você está entendendo? Às vezes eu vejo até falei ontem aqui na Ceia Ministerial, né? Às vezes eu vejo os irmãos frustrados. Missionário, faz alguma coisa, missionário. Porque o líder, né, do ministério da célula, né? Eu mandei mensagem lá no grupo, só ninguém me responde, só tem que fazer alguma coisa. Dá vontade de chamar ele e mostrar o grupo da minha célula para eles. Olha aí, ó. É nós. Estamos igual. Bem-vindo. Não é verdade? A porta é estreita e o caminho é apertado. Missionário, porque eu mando mensagem para aquele irmão e ele passa um dia sem me responder, nem lê minha mensagem. Aí eu puxo assim umas 4 mensagens que eu mandei para os crentes assim. Olha. Eles acham só porque eu sou pastor, sou mais bonito, esqueci o senhor de responde. Não é? Exatamente. Não é? É complicado, né? Então, você já viu, né? Você vai pensar assim, não, mas eu vou orar mais para a igreja mudar, para as pessoas mudar, que eu vou orar mais para isso, para aquilo, para aquele outro. Na verdade, nada disso vai adiantar muito. O que você precisa fazer é você subir a sua média. Como que está a sua média? Não é? Qual é o padrão espiritual que você vive? Quando é somado ao dos outros aqui, o seu padrão espiritual faz com que a média suba ou com que a média baixe? No texto de Atos 2,42, nós vemos 4 características essenciais e principais que estabeleceram a base para o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. 4 coisas importantes, as quais o Senhor espera que cada pessoa que decide ser membro da sua igreja, aqueles que nasceram da água e nasceram do Espírito. Então, quando você se batizou e recebeu o Espírito Santo em você, ou quando você recebeu o Espírito Santo e depois se batizou, porque na Bíblia a gente vê as duas coisas acontecendo, não é verdade? A gente vê gente que primeiro recebe o Espírito Santo e depois batiza, gente que batiza e depois recebe o Espírito Santo, não importa a ordem, tem que nascer dos dois, da água, do Espírito, ou do Espírito e da água, mas tem que ser dos dois, né, que te dá a condição de herdar o reino dos céus, de ver o reino dos céus, de entrar no reino dos céus. O Senhor, então, Ele cria uma expectativa com relação ao seu compromisso com Ele. E em Atos 2,42, nós lemos aqui que todos se dedicavam de coração, fala assim, de coração. O que representa fazer algo de coração, no seu entendimento? Com amor, o que mais? Com dedicação, o que mais? Com uma intenção correta, não é verdade? Não é pura, o que mais? Ajuda aí.
por vontade própria, não é aquela coisa obrigada, amarrada, empurrada, não é verdade? Sim ou não? Não é? Porque às vezes, rapaz, sabe, Jesus chamou o pastor para pastorear as igrejas, mas a gente tinha que... Não é verdade? Né? Que mais? De coração representa o que no seu entendimento? Me ajuda aí. Vou fazer um culto interativo aí. Com zelo. Que mais? Com carinho. Rapaz, Gabriel tá no esquema, hein, meu guri? Tá na visão, tá na visão. Ó, por isso que Jesus diz que as criancinhas herdarão o reino dos céus. Fazer com carinho. Que mais? Amor, dedicação, zelo, de boa vontade, por vontade própria. Que mais? Com disponibilidade. Não é? Isso é importante, a gente ter tempo para a coisa, né? Posso acrescentar aqui, pegando o ganho de disponibilidade, de disposição, prioridade, isso é importante, isso é importante, além de ser importante, é mandamento, na verdade, né? Sim ou não? Isso combina, né, com o maior mandamento de todos, que é amar a Deus de todo coração, acima de todas as coisas. A Bíblia diz que quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós encontraremos. Serei achado de vós, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque, na verdade, se não for de todo o coração, você pode juntar vários textos e contextos bíblicos, você vai ver que se não for de todo o coração, Deus não aceita. Para Deus não basta fazer. Para Ele tem que fazer de todo o coração. Por quê? Por quê? Porque o Senhor não é como nós, que vê somente o externo. O Senhor, Ele vê o nosso interior, o nosso coração. Nós nos satisfazemos com coisas externas porque não temos a condição de sondar o coração de ninguém. Mas o Senhor não. O Senhor, Ele sonda o nosso coração e Ele nos conhece pelo nosso coração. Tem um provérbio que eu gosto muito, se alguém puder achar para mim, me ajuda e projetar aí. Diz que se tudo que a gente faz, se a gente acha que tudo que a gente faz é certo, lembre-se que o Senhor julga as nossas intenções. Não sei se é 11:22, se é 22:1, né? Me fugiu aqui a referência, mas, né? Só depois você procurar em casa se a gente não achar aqui. Então, nós temos que ser dedicados a essas 4 coisas aqui, de todo o nosso coração. Essa é a expectativa. A expectativa de Deus com relação a mim. A expectativa com Deus com relação a você. Porque eu não sou igreja e você não é igreja sozinho. Nós somos a igreja de Jesus. Amém? Então, vamos falar rapidamente sobre essa expectativa que o Senhor tem com relação a mim e a você. Amém? E quanto mais você se dedicar com um empenho maior, né, aumentar o seu coração naquilo que você está fazendo, a entrega do seu coração naquilo que você está fazendo, você então vai colaborar para que a média da nossa congregação, espiritualmente falando, em tudo que a gente tem que crescer, nós temos que crescer em todos os aspectos, não é verdade? Não é? Nós temos que crescer, vamos pegar o exemplo aí de Jesus, né, em estatura, sabedoria e graça. Como que a gente aplica isso para a igreja? Estatura é o tamanho da igreja, amém? Sim ou não? A sabedoria está ligado à humildade da igreja. Você está me entendendo? Que a humildade é que traz a sabedoria do alto, amém? Não é? E a graça está ligado ao quanto de pessoas são verdadeiramente salvas numa congregação. Quantas pessoas, elas que frequentam a congregação, verdadeiramente têm comunhão com Deus. E quantas delas verdadeiramente têm o Espírito
Espírito Santo em si mais manifesto, não é? Lembra, né? O amor de Deus tem que se manifestar através da nossa vida, o caráter de Deus tem que se manifestar através da nossa vida, o poder de Deus tem que se manifestar através da nossa vida, e a autoridade dele também se manifesta na nossa vida, tudo por meio de quem? Do Espírito Santo. Você está entendendo? Não é? Então, a graça fala dessas coisas, não é verdade? É pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós temos acesso à presença do Pai, Ele abriu um novo e vivo caminho para nós, e é pela graça que nós podemos ser selados pelo Espírito Santo como propriedade de Deus, é pela graça que o Espírito Santo vem e se une ao nosso espírito e nos dá identidade de filhos, fazendo com que a gente declare com ousadia que Ele é o nosso Pai. É pela graça que o Espírito Santo vem, se une ao nosso espírito e gera em nós um desejo, um anseio, uma grande expectativa pelo dia que nos encontraremos com o nosso Senhor, amém? Porque o Espírito e a noiva dizem, vem. E também é graça que nos dá a condição de o Espírito Santo vir, se unir ao nosso espírito e nos ajudar nas nossas fraquezas. Isso quer dizer que o nível de comunhão com Deus aumenta na igreja, o nível de santidade aumenta na igreja, o nível de pessoas vivendo como filho de Deus aumenta na igreja, a manifestação do Espírito Santo aumenta na congregação, sim ou não? Né? Então, nós temos que fazer isso, cada um de nós, essa busca individual, porque qual o grande problema nosso? Vamos falar a verdade, vamos falar baixinho aqui para os outros não ouvir, né? E quem é convidado tapa os ouvidos aí, isso não é para você não, amém? Gente, a gente ora para que Deus faça nos outros o que a gente não ora nem para que Deus faça em nós. Você está me entendendo? É bom para apontar o dedo, né? E ruim para olhar para a gente, né? Lembre que segundo as Escrituras Sagradas, o que você vê na vida dos irmãos, não importa o que seja, para você deve ser um cisco, e o que você não vê na sua vida, não importa o que seja, para você é uma trave. O que é mais importante então? O que você vê na vida dos outros ou o que você não vê na sua vida? Não vê. E a gente concentra mais no quê? A gente está mais preocupado com o que a gente não está vendo. Se a gente tivesse muito preocupado com o que a gente não está vendo, a gente faria a oração que Davi fez. Senhor, sonda-me e me conhece. Vê se em mim há um caminho. Mas vamos falar a verdade, meu irmão. Eu acho que ninguém de nós aqui está num nível de precisar orar desse jeito para ver os erros que a gente tem. Eu acho que, no meu discernimento, Davi, depois de que cometeu todas aquelas loucuras lá que ele fez e se arrependeu e colheu, né, a colheita daquela má semente que ele plantou, e ele deve ter buscado um caminho de perfeição, porque depois eu disse que ele se tornou um homem segundo o coração dele, ou não é verdade? Rapaz, então esse cara buscou, sim ou não? E eu acredito que ele chegou de fato na vida dele, aonde ele, olhando para a vida dele, e as outras pessoas olhando para ele, já não via mais nada de errado. Imagina ele perguntando lá, entendeu? Imagina, meu irmão, só, se o cara quer saber como é que está, só perguntar para a esposa. A esposa, ela tem um olho assim para ver as coisas erradas que a gente faz, meu irmão. Que, meu Deus do céu. Dá até uma angústia às vezes, não é verdade? Se a gente sofre com uma, imagina o Davi que tinha um monte. Loucura, velho. Você tem que tirar isso da cabeça, como é que faz uma coisa dessa? Falta de juízo completo. Uma já acaba com a gente, imagina. Um monte. Já pensou, Tavares? Mas 3 Rosane. Não dá conta. Né? Eu com uma Leia e meia já estava enrolado. Estou brincando. Tem que falar que é brincadeira, senão depois em casa o negócio fica feio, gente. Então, mas eu acredito que ele chegou numa situação onde nem mais a mulher dele tinha nada para falar. Aí ele foi fazer a oração: Senhor, eu sei que eu preciso melhorar, só não estou vendo aonde. Então sonda-me.
me conhece, ou seja, me mostra como o Senhor me vê. Vê se em mim há um caminho mau. Olha o compromisso dele, gente. Isso é uma dedicação de todo o coração, amigo. Mas vamos lá direto, porque a gente tem que falar, né? Então, nós temos que ser dedicados a essas 4 coisas, porque são 4 características importantíssimas, imprescindíveis, que nós já encontramos na vida dos membros da igreja, que representam os fundamentos da igreja para nós, sim ou não? Eles são exemplo, não é? Então, primeiro aqui, é dedicado de todo o coração aos ensinos do líder. Naquele tempo, os líderes eram essencialmente os apóstolos, amém? Depois começou a formação da 2ª geração de líderes, 3ª geração de líderes, você está me entendendo? Aí já veio os presbíteros, os diáconos, os bispos e aquela coisa toda, né? Mas essencialmente nesse tempo aqui, no início da igreja, a gente lembra, a gente está no capítulo 2 de Atos, não é verdade? Não é? Então, os recém-convertidos da igreja, nós vemos então que eles eram pessoas dedicados ao ensino do seu líder. Hebreus 13:17 diz assim: obedeça aos seus líderes e façam o que eles disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficia vocês. Amém? Irmãos, poucos de vocês eu peço algo diretamente, não é verdade? Mas para todos vocês eu peço algo através da pregação. Sim ou não? O que eu estou pedindo para vocês hoje através da pregação? Se dediquem mais à obediência da mensagem. Se dediquem mais à comunhão. Se dediquem mais ao partir do pão. Se dediquem mais à oração, não é verdade? É um pedido, não é? Agora, como que você encara uma pregação, não é? Eu encaro uma pregação como o cajado que Deus me deu para pastorear vocês. Eu encaro assim. Não é só um ensino. Ou não é só um ensino pela informação. Eu não sou um informante de Deus na sua vida. Pastor, eu venho aqui para o senhor me informar o que está acontecendo nos céus. Não, eu não sou seu informante. Porque tem pessoas que frequentam a igreja que acham que o pastor é seu informante. Eu quero que o senhor me informe qual é a vontade de Deus, só para ficar sabendo. Está entendendo? Né? Só para ficar sabendo. Porque às vezes eu acho que, rapaz, por que a pessoa me perguntou essas coisas, né? Às vezes a pessoa me pergunta, missionário, o que o senhor pensa disso? O que a Bíblia diz disso? Eu falo e eu vejo a pessoa fazendo completamente o contrário. Eu pensei, bom, ele não queria acertar. Então eu só queria ter certeza do que era certo para escolher o outro negócio. Você está me entendendo? Então, nós temos que ser dedicados aos ensinos do nosso líder, né? Obedecer aos líderes e façam o que eles disseram. Então, a pregação, o cajado que o Senhor deu a nós pastores, a nós líderes, né? Seja quem ocupa esse lugar, seja uma pessoa com uma unção apostólica, profética, evangelística, pastoral de fato, ou de mestre, o objetivo é conduzir através do conhecimento da verdade. Não é? O conhecimento da verdade liberta você de um caminho de engano, de um caminho errado. Existe, né, a porta estreita e o caminho difícil que leva para a vida, e poucos são aqueles que acham, mas a porta larga e o caminho fácil que leva para a morte, esses muitos acham. Então você está aqui na igreja e você está diante desses dois caminhos. O cajado pastoral é para a porta estreita, é para aquele lado, e que depois da porta estreita tem um caminho difícil, não é verdade? Né? Vida com Deus não é para quem quer o mais fácil, vida com Deus é para quem quer o melhor, amém? Aleluia. Agora, como que de fato esse cajado vai ter
acesso na sua vida, vai ter ação na sua vida, só se você for uma pessoa que de fato tem interesse em viver a vontade de Deus. Se você tem interesse em viver a vontade de Deus, a primeira coisa que você vai fazer na sua vida é estabelecer um compromisso de estudo da palavra, amém? Sim ou não? Porque para você ser pastoreado por qualquer pregador, você tem que ter a capacidade de examinar tudo o que alguém está pregando para você. Separar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Toda pregação tem coisas boas e coisas ruins, amém? O apóstolo Paulo diz que as mensagens que nós pregamos, elas são imperfeitas. Se ele diz que a mensagem é imperfeita, eu vou orar a Deus para Deus dar uma mensagem perfeita? Não estou dizendo que eu não tenho compromisso em cada vez melhorar mais na pregação, mas não vou ter expectativa de pregar uma mensagem perfeita. A palavra é o pão de Deus para a sua vida, amém? Ouvindo a mensagem, a pregação por meio da mensagem da palavra de Cristo, é que você recebe fé, sim ou não? Ela é o pão. Mas imagina se você come alguma coisa e tudo que você come você retém. O que vai acontecer com o seu corpo? Você vai morrer intoxicado. Mas imagina que você coma alguma coisa e nada do que você come você retém. Você tem a diarreia espiritual. O que vai acontecer com o seu corpo? Fraqueza. E nós vemos hoje crente intoxicado porque crê em coisas que não deveriam crer. Porque crê em tudo que um homem falho como eu prega. E outros fracos, porque não retém nada, já estão ressabiados, já creram em muita besteira, já se frustraram com muita palavra, e então, sabe uma coisa? Maldito o homem que confia no homem, já interpreta errado, já coloca no contexto errado o versículo, você está me entendendo? Porque o contexto é maldito o homem que confia nele mesmo, não é verdade? Imagina, Deus fala, se você que está no homem, você é maldito, aí manda o filho dele na natureza comum de homem, está enrolado. Quer dizer, então há uma contradição bíblica, não é verdade? Aí já começa a usar texto bíblico fora do contexto, e aí, meu irmão, já não segura mais nada. Então, sabe, se você tem um compromisso com a pregação, não é um compromisso com o pregador, amém? É um compromisso com a... Estude Bíblia. Vá ler Bíblia. Para que você tenha uma capacidade de reter o que é bom. Então, quando eu estou falando com você aqui, Deus me deu uma inspiração, eu estou pregando debaixo de uma inspiração, mas eu sou gente. Tem coisas que não é bom, porque não é para você. Tem coisas que não é bom, porque não é para ninguém, porque é uma coisa errada que alguém falou. Não é verdade? Mas tem coisa que é para você. Aí, digamos, eu estou pregando aqui, aí você ouve alguma coisa e a sua mente já começa a conectar. Não, isso que o pastor está falando está certo, porque está escrito lá, porque está escrito lá. Aí você sente uma testificação do Espírito Santo. Você está fazendo o quê? Você está examinando. E aí você começa a reter o que é bom. E aquilo que você retém vai te dar crescimento. Se você retém tudo, você vai ter uma vida espiritual intoxicada. Se você retém nada, sua vida espiritual vai acabar. Porque vai estar intoxicado, porque não funciona o seu organismo, o seu espírito não tem o sistema excretor funcionando, não é? Ou você vai morrer fraco na fé, porque não consegue absorver nada. Então você tem que ser uma pessoa dedicada aos ensinos do seu líder, entendendo, crendo, que você precisa obedecer o seu líder, não naquilo que é humano, não naquilo que é de homem, mas naquilo que é de Deus. Será que eu não estou falando para você alguma coisa que você está recebendo no seu espírito em testificação que é de Deus? Se testificou, obedeça. E se não testificou, deixa para lá. E se está errado, além de deixar para lá, me ajuda, me avisou, missionário, que o senhor pregou um negócio meio esquisito aí. Porque se eu ver você
falando coisa errada da Bíblia, como eu te amo, o que eu vou fazer com você? Ô, meu irmão, se está errado, não é verdade? Mas você, com misericórdia de um missionário, se eu pisou na bola, eu acho que esse negócio não está bem assim. Né? Nós não temos que cuidar uns dos outros? Glória a Deus, né? Então, primeiro, é ser dedicado ao ensinamento do líder. Mas não é se dedicar a você vir aqui na pregação, ouvir tudo e acreditar em tudo, não. Sabe, é você ter um compromisso com a mensagem. Cara, eu tenho que viver a mensagem que Deus está dando para a gente. Esse é o cajado do Senhor sobre a minha vida. Então, eu tenho que ter condição de examinar o que está sendo dito, para eu poder reter aquilo que é bom. Você está me entendendo? Eu vejo aí muita gente criticando, porque o pastor pregou o que é errado. Eu, sinceramente, não vejo problema em um pastor pegar o que é errado, né? Desde que seja por engano, óbvio, né? Não de propósito. É outra situação, né? É outro universo daí que a gente não faz parte dele. Você está entendendo? Porque todo pastor vai pregar uma coisa errada. Às vezes eu pego as mensagens que eu prego aqui, está gravado no YouTube, né? Vou escutar, eu falo, Jesus, tem misericórdia de mim. Ah, meu Deus. Minha esposa fala, eu vou olhar lá para ver, rapaz, nem que está certo, mas nem que eu falei esse negócio mesmo. Eu falo, César falou isso, eu falei, tenho certeza que eu falei. Falou, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder, tem misericórdia, Jesus. E quando o negócio é muito bravo, eu venho aqui e falo, gente, falei uma coisa errada aí, desconsidera, não é verdade? Segundo, nós temos que ser dedicados de coração à comunhão, né? Então, ali diz, né? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Então, o segundo é comunhão. Filipenses 2, 1, 4, diz assim, há alguma motivação por estar em Cristo? Ou seja, as motivações que você tem na sua vida, elas vêm da sua união com Cristo? Você consegue encontrar dentro de você motivação que vem do relacionamento com Deus, ou sua motivação são só naturais, humanas e carnais? Espero que não sejam mundanas, muito menos profanas, mas, não é? Será que vem do Senhor? Há alguma consolação que vem do amor? Ou seja, você é consolado pelo Espírito Santo, não é? Gente, nós precisamos ser consolados pelo Espírito Santo. Precisamos ou não precisamos? No mundo nós vamos ter aflições. Não é verdade? Né? Precisamos dentro da igreja que a gente tem muita coisa para resolver, a gente se espinha um ao outro, não é verdade? Né? Então eu vejo a igreja com uma plantação de rosa, tudo crente lindo, o problema é que tem espinho, volta meio espinho ao outro aí. Nesse momento você consegue encontrar a consolação do Espírito Santo? Né? E perdoar o irmão? E relevar aquilo, não, o irmão fez isso porque ele deve estar num dia mau. Não é verdade? Ou você já sai com aquele monte de acusação, não é? Tudo isso impede a comunhão, não é verdade? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? A Bíblia diz que nós devemos fazer de tudo, fazer o quê? Tudo. Para manter a comunhão que o Espírito nos dá por meio do amor. Então, há alguma comunhão que vem do Espírito, ou seja, deixa eu resumir isso aqui. Eu posso partir perguntando assim, vem cá, vocês têm o Espírito Santo mesmo? Há evidência de que Ele está em você? Há uma motivação correta, há a consolação do amor, há a comunhão do Espírito, há alguma compaixão e afeição? Ele está falando de uns para com os outros, não é verdade? Aí ele fala assim, né, então, vou parafrasear, então se a resposta aqui é sim, então, por favor, né? Então, complete a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros. Irmãos, olha só, o que eu preciso para concordar sinceramente com os outros? O que eu preciso para concordar sinceramente com os outros? Não ouvi.
também, é questão de humildade, né? Faz parte. Hã? Ter o mesmo pensamento. Sim, mas é o mesmo, eu ter o mesmo pensamento que o Fábio tem o mesmo pensamento que eu, ou nós dois temos o mesmo de Cristo? Exatamente. Então, sabe, para a gente concordar sinceramente um com o outro, primeiro a gente tem que discordar sinceramente em amor. Se eu não discordar em amor, como é que eu vou poder concordar sinceramente? Porque nós não vemos os irmãos, às vezes, fazendo coisas que não estão de acordo, mas porque a gente tem medo, constrangimento, vergonha, o que a gente faz? Não, meu irmão, fale a verdade com o espírito de amor, discorde em amor desse irmão. Você está entendendo? Aí quando você começa a discordar em amor, você pode então, naquilo que está certo, concordar sinceramente. Amém? Então complete a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só. Por que a gente consegue ter a mesma forma de pensar? Porque a gente conseguiu concordar sinceramente, a gente passou daquela fase, vamos corrigir aqui, não é o que eu penso, não é o que você pensa, é o que Cristo pensa. Amém? Sim ou não? Não vou ficar brigando por opiniões, entendeu? Né? Então, o negócio é o que está escrito. Amém? Se está escrito, está bom. Se não está escrito, não tem problema. Né? 3. Não seja egoísta. Não tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Foi o que a Nath falou. Não procure apenas seus próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Então, a comunhão, meu irmão, é nós conseguirmos fazer coisas juntos, sem ter como os nossos interesses a coisa mais importante. Você está me entendendo? Isso vai gerar comunhão. Amém? 3º, temos que ser dedicado de coração ao partir do pão. Hoje nós vamos partir o pão aqui, amém? Nós vamos, em memória dele, comer do pão, que representa o corpo dele, e beber do cálice com o suco da uva, que representa o sangue, a aliança que é garantida pelo sangue dele, né? Nós participamos do pão porque somos um só corpo nele, amém? Nós temos que lembrar disso. Nós comemos do mesmo pão, então somos um corpo. E nós bebemos do mesmo cálice, então todos nós estamos debaixo da mesma aliança, com Deus e também uns com os outros. Então, dedicados de todo o coração ao partir do pão, que representa para nós isso na prática? Honrar a aliança que temos com Deus e que temos com os irmãos. O que a gente vai fazer hoje aqui? A gente vai lembrar, olha, isso aqui é um memorial. O que é isso aqui? É um ato memorial. Façam em memória de mim. Lembrando o quê? Que nós, em Cristo, temos uma aliança com Deus. Sim ou não? Mas em Cristo somos um só corpo. Nós participamos do mesmo cálice e do mesmo Espírito. Então nós temos aliança uns com os outros. Imagina só o dedo da minha mão brigar com a palma da minha mão ou com outro dedo e dizer assim, eu estou ligado direto à cabeça. Imagina um dedo colado aqui em mim. Aqui, ó. Tem crente que quer ser assim, quer estar colado direto com a cabeça. Esquece que tem uma ligação com os irmãos. Amém? Então, a não ser que você seja pescoço no corpo de Cristo. Eu não sou pescoço. Né? Então, vamos lá. 1 Coríntios 11, 29 ao 30 diz assim, pois, se comem do pão ou bebem do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão doentes, estão fracos, doentes,
E alguns já adormeceram. Se adormecer aqui é a morte física. Beleza? Então, olha só que interessante, irmãos. Há pessoas que eles creem numa doutrina falsa, principalmente pessoas frustradas com a comunhão da igreja, tá bom? Até ontem eu preguei um pouco sobre isso, mas frustradas com a comunhão da igreja, elas acreditam na seguinte doutrina: é eu e Deus e o resto não interessa. E as pessoas falam assim: mas eu não estou lá na igreja por causa dos irmãos, eu vim aqui só por causa de Deus. Está certo isso? É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós temos que manter os olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas quando a Bíblia diz isso, a Bíblia diz assim, você não tem que estar aí para ninguém, nem pensar nos outros, você está lá só por minha causa. É isso que está dizendo nesse texto? Não. Né? Por que a gente tem que ter os olhos fixos em Jesus? Porque quando a gente se decepciona com o outro, a gente vai se decepcionar. Quer dizer, não era para se decepcionar, né? Porque onde é que está a decepção? Eu esperar, por exemplo, se eu esperar do Rodrigo que ele não fale, que ele não vá fazer nada de errado, não é? Aí a hora que ele errar, e ele vai errar, eu vou me decepcionar com ele. Porque a gente cria expectativa, não é verdade? O problema não é criar expectativa. O problema é achar que a pessoa não vai falhar na expectativa que a gente criou nela. Aí eu não vou me decepcionar. Mas quando acontecer as coisas, assim, a gente está ligado em quem? No Senhor, mas não quer dizer que a gente está aqui só por causa de Deus. Imagina eu chego hoje aqui e pego o microfone e falo assim: irmãos, hoje eu estou aqui só por causa de Deus. O que eu estou dizendo? Estou nem aí para vocês. Se vocês não estivessem aqui, gente, eu já vi pastor pregando isso. Olha, se vocês não tivessem aqui eu estaria pregando igual, nem que fosse pascadeiro. Eu pensei, cara, esse cara é burro, velho. Gente, se não tem ninguém aqui é a igreja? Não, aqui é o prédio da igreja. E eu quero cumprir a missão e de fazer discípulos. Eu vou vir aqui pregar pascadeira? Não, eu vou sair na rua evangelizando, gente. Não é verdade? Eu falei, rapaz, esse cara, acho que ele não está lendo Bíblia, não. Ou está emocionado, que nem eu fico às vezes, e fala besteira. Ou não está lendo Bíblia, ou ele se emocionou, como eu já me emocionei, me emociono um monte de vezes. Você sabe que eu sou um cara muito emocionado, não é verdade? Daqui a pouco sai umas pérolas boas aí. Entendeu? Então, isso cria essa doutrina. Mas o interessante é que, nesse texto que nós lemos, que faz parte da instrução da ceia, e a ceia é a segunda ordenança da nova aliança, e a nova aliança só tem 2 ordenanças. A primeira aliança tinha várias ordenanças. Achou aí o negócio? Não, né? Eu estou procurando o nome que eu me esqueci agora aqui, mas olha só. Então, a primeira aliança tinha várias ordenanças, vários atos memoriais, não é? Tudo o que se fazia dentro do templo de Israel, o sacrifício, tudo eram ordenanças, atos memoriais que estabeleciam o relacionamento deles com o Senhor. Na nova aliança, a gente só tem 2 atos memoriais, só 2 ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. Uma que faz você lembrar que um dia você passou a ser de Deus. E outra faz você lembrar que você continua sendo dele. Porque tem gente que esquece. Vai trabalhar, pega o busão e esquece que é de Deus. Não é verdade? Vai para a faculdade, vê um professor progressista lá falando de evolucionismo, esquece que é de Deus e acredita naquilo. Você está me entendendo? Né? Esquece que é de Deus. Então a gente não pode esquecer que é do Senhor. E nesse segundo dos 2 únicos atos memoriais ou ordenanças, ele não diz que é para a gente honrar a Deus.
ele diz que é para a gente honrar o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Nós, a igreja. Então ele está dizendo assim: ei, olha só, quando vocês comem do pão e bebem do cálice, você tem que estar fazendo isso em honra ao corpo. Vocês participam de um corpo, fazem parte de um corpo. Honrem este corpo. Vocês fazem parte de uma igreja, vocês são uma igreja, honrem o que vocês são. Vocês se organizam por meio de uma congregação, honrem essa comunidade por meio da qual nós somos o corpo de Cristo. Gente, eu consigo ser corpo de Cristo sem vocês? Eu consigo ser corpo de Cristo sem vocês? Cara, que bênção que vocês estão aqui. Porque com vocês eu posso ser corpo. Você está me entendendo? Olha que bênção isso, gente. Ah, pastor, mas está meio doente, mas é melhor corpo doente que não corpo. É verdade. O corpo está meio avacalhado, é melhor o corpo avacalhado que a gente vai arrumando do que não corpo. Né? O mandurinha só não faz verão e um crente só não é corpo de Cristo. Então nós temos que honrar isso. Eu sou corpo por meio dessa congregação, dessa comunidade. E como que você é corpo? Por meio da congregação que você faz parte, não é verdade? Honra ela então, honra os irmãos, não é? A gente podia aqui, se tivesse mais tempo, falar assim, o que é desonrar os irmãos e o que é honrar o irmão, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já deve estar falando alguma coisa aí com você. Então honre essa comunhão, honre esse compromisso que por causa de Cristo nós temos uns com os outros. Gente, se não fosse por causa de Cristo, a gente nem ia se conhecer. Não é verdade? Cara, que privilégio que a gente se conhece por causa de Cristo. Amém? Aleluia. E quando não entendemos isso, o Senhor nos castiga com fraqueza, com doença e até com morte. Você está entendendo? Aí como é que você lê isso aqui e você canta aquele hino? Quem tem promessa de Deus não morre não. Não desiste. Não tem como ler isso aí e cantar assim depois. Não é verdade? Porque está falando para pessoas da aliança, que têm promessa e que estão ficando fracas, que estão doentes e que até já morreram por não discernir, não honrar a parte do corpo que eles pertencem. Tem cara que vira um câncer dentro da igreja. Eu já vi congregações ser destruídas por causa de um membro. Não discerniram as suas atitudes dentro do corpo, as suas conversas, a sua postura dentro do corpo. Meu Deus! E o quarto, dedicado de coração à oração. Meu irmão, a oração é a respiração da igreja, amém? Quando a gente convida irmão para churrasco, irmão para isso, irmão para aquilo, mas convida os irmãos para orar, você vê. Não tem duas coisas, irmão, que os crentes somem. Convida para orar e para evangelizar. Eu não sei de quem mais que eles têm medo. Da oração ou do evangelismo. Assim como dizem que o diabo corre da cruz, o crente corre da oração. E do evangelismo não chega nem perto. Não é verdade? Efésios 6, 18 ao 19 diz assim: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, ou seja, orem sempre. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações
por todo o povo santo. Então tem que permanecer atento. Tem que permanecer atento por quê? Porque nós temos que vigiar. Vigiar nós mesmos. Vigiar os nossos irmãos, porque nós cuidamos deles, não é verdade? Tem que vigiar. Não para julgar, não para ficar falando, né? Ah, pastor, não gosto que ninguém cuide da minha vida. Você está no lugar errado aqui, a gente vai cuidar da sua vida. Tem gente que além de cuidar vai falar também, então vigia. Sempre tem uns que falam, não é? E aqui não é diferente. Então vigia, né? A gente tem que vigiar o que está acontecendo no mundo espiritual, porque nós temos um inimigo que ruge como um leão, buscando pessoas que dão brecha para ele tragar elas. Por isso que o apóstolo Paulo fala para nós não ignorarmos os ardis do diabo. O diabo usa o mundo, o diabo usa pessoas, inclusive pessoas dentro da igreja. O diabo não usou Pedro? Usou ou não usou? Pedro não assumiu a posição de adversário do propósito de Cristo, sim ou não? O que você acha que não vai acontecer com vocês? Você é melhor que ele? Claro que vai. Não podemos acreditar em fábulas. A gente que olha para a igreja e a gente fala, pastor, mas na igreja não podia ter essas coisas. Esse irmão não leu o texto de Paulo. Não fica acreditando em fábula não, meu irmão. O que é fábula? São coisas fantasiosas que não existem. Onde é que a igreja está? A igreja é dos céus, mas está e no mundo teremos aflições. Quer dizer que você vai me afligir e eu vou afligir você. Amém? Então, né, nós temos que vigiar com tudo isso. E nós temos que orar e ser persistente nas orações por todo o povo santo, por toda a igreja. 19 ora também por mim, e aqui eu faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras. Meus irmãos, orem também por mim, pela minha esposa, pela minha família. Peçam a Deus que Ele me conceda as palavras certas. Peçam a Ele, Senhor, usa o meu pastor, dá a Ele a mensagem. Eu preciso ouvir, eu nem sei o que eu preciso, mas eu sei que eu preciso. Então, dá para Ele a palavra certa, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Orem por mim. Quem vai ser o maior beneficiado disso? Vocês. Não, na verdade, eu vou ficar alegre, porque eu vou ver Deus testificando no coração de muita gente, a glória é dele, não minha. Mas orem também por mim. Nós temos que ser dedicados à oração. Só que a gente tem que fazer, nós temos que ser o justo que faz a oração da fé. O justo que faz a oração da fé. O que é justo? Justo é aquele que decide progredir na fé, porque nós somos justificados por Deus por meio da fé, do início ao fim, por meio da fé. O que é justificação? A justiça humana, ela é um trapo de imundícia. A justificação são as roupas novas que Deus dá para a gente entrar lá na parábola da grande festa. Lembra lá? O cara que entrou lá com uma roupa esquisita? Trapo de imundícia. Então, eu estou num processo de caminhada e eu tenho que crescer na fé. Eu tenho que desenvolver conceitos de fé, segundo a palavra de Deus, em cada área da minha vida. Não é? Eu tenho que ser uma pessoa que estabelece os conceitos de fé para que eu possa explicar a razão da minha fé. Por que você crê? Porque eu creio. Isso não é explicação. A Bíblia não diz para você dar X explicação. Eu creio por isso, porque está escrito ali, porque o contexto é esse, porque a palavra diz assim, então por isso tudo. Eu tenho essa posição diante dessa situação, no meio dessa circunstância. Aí você começa a estabelecer os seus conceitos de fé. E quando você estabelece conceito e você pratica a fé, porque fé sem obra ela é morta, o Senhor ele começa a te justificar, te dar uma roupa nova. Você está entendendo?
Até o dia que você morreu, que ele voltar, você tem que estar chique do último. Essa é a vida de um justo. Primeiro, ele estabelece uma fé para viver segundo essa fé, para viver justificado por Deus, não pela fé, mas pelo Senhor, amém? Aí depois esse cabra, ele vai fazer a oração da fé. Quem crê aqui que você já recebeu toda a sorte de bênçãos do mundo celestial? Quem crê? Se você não crê, você está com um problema, porque está escrito: o povo da aliança já recebeu toda a sorte de bênçãos. Aí como que um cabra desse ora a Deus, pedindo para Deus algo que crê que não tem? Como que você crê que já recebeu toda a sorte de bênçãos e ajoelha e faz assim: Senhor, me dá tal coisa? Não, então você não recebeu toda a sorte de bênçãos do mundo espiritual. Porque quando você crê que recebeu, isso é só um exemplo, tá bom? Quando você crê que você recebeu toda a sorte de bênção do mundo celestial, e você ajoelha e ora a Deus pedindo alguma coisa, essa é a oração da fé? Não. Pastor, mas então como é que eu faço isso? Eu creio que eu já recebi, mas eu não estou vivendo isso. Ah, já é seu. Lembra a parábola do filho pródigo? Sim ou não? Um pegou tudo que tinha e gastou. O outro ficou na casa do pai e não conseguiu, nunca aproveitou, não pegou nem um cabritinho para celebrar com seus amigos, não é verdade? Aí o pai falou assim: você está doido? Isso aqui eu falando, tá bom? Você está doido? Meu filho, tudo que eu tenho é seu. Como assim você não pegou nada? Porque olha o contexto da parábola. Por causa do filho que saiu e pediu a sua parte na herança, o pai dividiu e deu a parte dos dois, sim ou não? Só que aquele filho não entendeu. E aí ficava naquela expectativa: eu estou aqui servindo, eu estou aqui me esforçando, eu quero agradar o meu pai, porque daqui a pouco eu vou olhar para mim e falar assim: está merecido, toma aí. E o pai nunca deu nada para ele, porque já tinha dado tudo. Então ora assim: ó Senhor, eu creio que eu já tenho tudo que eu preciso, o Senhor me deu, porque está escrito lá e lá também. Mas eu não estou conseguindo tomar posse disso, Senhor. Eu não estou conseguindo exercer esse direito. Senhor, me ajude, me ensine como exercer esse direito, me ensine como tomar posse. A Bíblia diz que são os corajosos que se apoderam do reino, sim ou não? Você tem que se apoderar do que já é seu. Do que o quê? Já é seu. Tenha coragem, seja ousado, se apodere, é seu. Então mude a oração: Senhor, me ajuda a me apoderar, Senhor, me ajuda a entender como que eu tenho que fazer para usar esse negócio. O Senhor já me deu, que eu creio que o Senhor me deu. É o justo, justificado pela fé, que faz a oração da fé. Ele diz que nós pedimos e não recebemos. Primeiro, porque pedimos mal, para interesses próprios. Essa é a oração do injusto. E segundo, porque não sabemos como pedir. Essa é a oração que não vem da fé. E essa oração você tem que se arrepender, porque isso é pecado. Porque o que não vem da fé é pecado. Amém? Essa é a expectativa de Deus com relação a nós. É no mínimo isso. No mínimo isso. Que Ele quer olhar para a gente e encontrar na gente. Aí Ele vai dizer: essa é a minha igreja que me dá alegria. A partir daí, nós começamos a dar alegria para o Senhor. Amém? Então, ser a igreja que Deus espera que sejamos é ter uma vida aberta para tudo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Esse é o grande segredo da nossa vida espiritual, amém?
Porque contra essa igreja, as portas do inferno não prevalecem. Contra essa igreja, ninguém pode resistir. E ninguém pode impedir o nosso agir, porque a palavra de vitória já foi liberada sobre nós. Mas é sobre essa igreja. Vamos ser essa igreja? Vamos então hoje comer do pão e beber do cálice, assumindo um compromisso com o Senhor. Eu sei que eu não sou essa pessoa, eu sei que eu estou puxando a média para baixo, mas eu me comprometo em ser essa igreja, junto com os meus irmãos. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Hoje estamos aqui para, em memória do Senhor, comer do pão que nos faz um só corpo diante do Senhor, e beber do cálice, que é o sangue que garante a aliança que nós temos com o Senhor. Uma aliança como corpo de Cristo, uma aliança como igreja, uma aliança como noiva. Senhor, nos perdoe, Pai, porque quando olhamos para essas 4 ações básicas que todos nós devemos ter, Senhor, nós vemos que nós falhamos nisso, Senhor, e temos maculado a Tua igreja, porque ela está, a média dela, a média da igreja que nós somos, Senhor, está menor do que a média que o Senhor estabeleceu para a Tua igreja no livro de Atos. Senhor, tem misericórdia de nós. Hoje, Pai, nós celebramos a ceia do Senhor com esta consciência, Pai, porque nós, através dessa mensagem, podemos examinar a nós mesmos, Senhor. E nós te pedimos perdão nesta noite, Pai, porque desonramos o Teu corpo, não sendo dedicado aos ensinamentos, não sendo dedicado à comunhão, não sendo dedicado ao partir do pão, e não sendo dedicado à oração. Nos perdoe, Senhor. Mas nós hoje, diante do Senhor, queremos assumir o compromisso de começar a trilhar um caminho de melhora, Senhor. Queremos ser dedicados cada vez mais, até que possamos dizer que somos dedicados de todo o nosso coração, Senhor. Faça uma oração, Senhor, agora você. Tire um tempo. Quando toca essa canção, nem projete a letra aqui no telão, mas enquanto toca essa canção, ore ao Senhor. Logo estaremos celebrando a ceia. Examine-se com base nessa palavra e tome uma decisão de correção diante de Deus. Pra dentro de mim, oh, aleluia. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração. Ore a Ele, se conserte diante do Senhor, examine a sua vida. Ao Teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Se Tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho
pé no seu lugar, vamos proceder à leitura das instruções para a ceia. Logo estaremos consagrando o pão e o cálice. Aí você vai poder sentar e receber o cálice. Amém? Hoje nós vamos começar hoje uma dinâmica diferente na distribuição do pão e do cálice, irmãos. Como eu já falo aqui, este é o corpo de Cristo que é partido por vós, e este é o caso da nova aliança. Você não precisa esperar o irmão falar para você pregar, ele não vai falar mais, tá bom? Ele só vai te entregar, você pega. Porque senão ele tem que falar para cada pessoa, isso demora bastante na dinâmica, e como a gente está num lugar mais apertado agora. Então, como eu já vou falar aqui, já se considere falado e você só pega o pão e o cálice, amém? Vamos à leitura então. 1 Coríntios 11, do 23 ao 32 diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice, pois a pessoa que comer ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Amém? Então, quando você participa da ceia, sem reconhecer os seus pecados, falhas e erros, você vai ser castigado pelo Senhor. Amém? Pastor, não consegui me consertar ainda, pastor, não vou tomar ceia. Mas a Bíblia diz que nós somos castigados pelo Senhor para não... Se você rejeita a ceia, você está rejeitando o castigo de quem? Do Pai. E escolhendo a condenação que Ele tem para quem? Má escolha. Então tome a ceia. É melhor ficar doente, fraco e até morrer na saída do que ir para o inferno. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, nós apresentamos o pão ao Senhor e o consagramos como símbolo do Teu corpo, e também apresentamos este cálice ao Senhor e o consagramos como símbolo do Teu sangue, Pai, para que hoje, em memória do Senhor, reunidos aqui, nós possamos comer do pão e beber do cálice. Amém? Então, meus irmãos, este é o corpo de Cristo que é partido por vós, e este é o cálice da nova aliança no sangue do Senhor. Pode sentar no seu lugar e receba do pão e do cálice. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das
trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão, Ele deu graças, Ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Aleluia. Levante o pão e, em memória do Senhor Jesus Cristo, participemos todos do pão.
Levante o cálice. Após o nosso Senhor Jesus ter comido, ele pegou o cálice, agradeceu e disse: este cálice é o cálice da nova aliança que Deus faz com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Ele disse: bebam dele todas as vezes que beberem em memória de mim. Amém? Em memória do nosso Senhor, em memória que somos um só corpo nele. Bebam todos do cálice. Ajoelhe-se no seu lugar e ore, renovando seus votos com o Senhor. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, antes de encerrarmos, quero ler com vocês só mais um versículo bíblico que está lá em Evangelho de João 1:12. Se puder projetar para nós aí na NTLH, João 1:12. João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1, versículo 12. Está vindo. Diz assim: porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? A Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus e recebemos ele como nosso Senhor, ele nos dá o direito de vivermos como filhos de Deus. Há alguém aqui entre nós hoje que ainda não entregou sua vida a Jesus e hoje quer entregar para poder receber o direito de viver como filho? Há alguém aqui hoje? Se tem, levanta a mão que eu quero orar por você. Se você hoje quer entregar sua vida a Jesus para ter o direito de viver como filho de Deus. Ninguém?
Glória a Deus, aleluia. Vamos então, quero dar uns avisos para os irmãos. Nós temos no dia do culto de casais, cadê o aviso do culto de casais aí, por favor? Rapidinho. Nós temos dia 22 de julho o nosso encontro de casais, né? Não vai ser só um culto, vai ser um encontro, entendeu? Quanto tempo faz que você não marca um encontro com a sua esposa? Dia 22 é o dia. Não, mas eu já estou marcando encontro. Marque mais um. Amém? Aleluia. Não é porque só que mora junto que a gente não se encontra, na verdade. Tem que se encontrar. Beleza? Com o tema casais cheios da graça. Porque tem casais sem graça. Tem casais que só são cheios de graça e uns de gracinha, né? Mas o bom é ser cheio da graça. Amém? Que a graça é que transforma. Estará conosco aqui o pastor Davi e a pastora Meg da Jocum. É um casal de pastores, tem um ministério muito forte nessa área de casais, amém? Nós estamos organizando um café colonial, né, para os irmãos. Vai ter umas mesas chiques, a gente vai decorar a igreja aqui, o prédio vai ficar bem chique, amém? Nossa oração é que você deixe os filhos com a sogra, com o irmão, com a irmã, e sai daqui e nem vá para casa. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? E outra difícil. Aleluia. Isso é uma renovação de aliança aí. Vai ter casal experimentando avivamento, meu irmão. Você não vai saber se o casamento subiu, se o céu desceu, mas vai dar um rebuliço, né, pastor Marquinhos? Você vai deixar o memé estaria onde, pastor Marquinhos? Aí, ó. Entendeu? Eu acho que a agenda da Celina vai lotar nesse dia. Glória a Deus. Mas a gente quer convidar você, amém? Está aqui conosco. Nós também temos a Confreedom. Vamos lá. Rapaz, ninguém subiu na hora do negócio de casal, né? Tá difícil o negócio aí, hein, crente? Então vamos lá. Aí. Confreedom, que é a nossa conferência de jovens. Mas antes de falar da conferência de jovens, eu quero perguntar para você, quem é que é velho aqui? Fala assim comigo assim, repita comigo assim, velho é o diabo. Acabou. Então, é para você estar aqui, amém? Vai ser no dia 24 e 23 e 24 de junho, agora, esse mês. Pastor Vagnão vai estar aqui conosco e vai ser assim um momento muito profético na nossa vida, amém? Pastor Vagnão tem um canal no YouTube, ele é pastor das nossas igrejas ali em Embu das Artes, na região de Embu ali. Ele tem um canal de YouTube, ele é youtuber, não é? Meu irmão, só coisa boa lá, vai lá dar uma assistida e você vê. Aproveita, segue ele, dá um like e compartilha. Amém? Beleza? Nós também temos encontro com o amor de Deus. Tem aí, ó, 15 e 16 de julho, encontro com o amor de Deus. Amém? Vai ser um momento importante. Você que não foi no encontro com o amor de Deus, esteja com a gente lá. Tudo começou na minha vida num final de semana, onde eu decidi separar algumas horas exclusivas para o Senhor. Amém? Então eu creio que vai ser um momento muito poderoso na sua vida. Você que não foi ainda, vá. Pastor, já fui, outra igreja, outra congregação, faz muitos anos, desviei, voltei. Vá de novo. Encontro nunca é demais. Amém? Mais algum aviso aí? Nós temos cantina. Irmãos, olha só. A partir desse mês nós estamos organizando aí. Nós vamos organizar algumas coisas para ajudar a gente a levantar recursos para a reforma do prédio aqui da igreja. Amém? E uma das formas que a gente vai levantar recursos é através de cantina. Hoje nós começamos a cantina ali, vai ter um caldo de batata, meu irmão, a cara tá boa, o cheiro tá melhor ainda, com sei lá, com calabresa, com bacon, cadeira, mas a Rosane já sumiu já daqui já, gosta chique, então se você puder nos ajudar, você já sai daqui alimentado, já nos ajuda. Nós vamos organizar 4 equipes na igreja, de 4 cores diferentes, e nós gostaríamos que cada membro da igreja fizesse parte dessa equipe.
E qual o objetivo dessa equipe? Cada semana, o mês tem 4 semanas, cada semana, uma das equipes ficará responsável pela cantina, não é? Para arrecadar o que precisa, para fazer o que vai ser vendido ali, e também para fazer. Nós vemos isso como uma forma de multiplicação de oferta. Fala assim, multiplicação de oferta. Então olha só, você podia dar R$10 de oferta na igreja, não é verdade? A equipe daquela semana, cada um vai dar um valor de oferta para comprar as coisas para a cantina, vai fazer o que vai ser vendido ali, vai vender e vai multiplicar a oferta, não é? E às vezes irmãos saem daqui e vão comer em algum lugar, já passa ali, né? Você já vai sair daqui. Exatamente, a pessoa da equipe não pode colaborar com o dinheiro, mas colabora com o produto ou colabora com a mão de obra, não é verdade? Não é? Sabe, cada um pode dar o que tem, mas todos podem ajudar, amém? O responsável por toda essa organização desses recursos e pelo andamento das reformas aqui do prédio, a partir do mês que vem, vai estar sobre a gerência do irmão Tavares, amém? Então ele vai organizar os recursos, né, que a gente vai levantar, a gente vai ter outras formas para levantar recursos, e quem quiser nos ajudar, nos ajude, quem não puder e não quiser, fica tranquilo, entendeu? E também vai começar a organizar a questão da obra, o que tem que fazer, ele vai começar a organizar as coisas para a gente. Ele se ofereceu, se disponibilizou para a gente, não é? E vai me ajudar muito, porque eu gosto da obra de Deus. A obra assim de parede assim não é muito da minha área não. Amém? Fui ajudar o pastor Marquinhos a colocar a placa da igreja, quase caí. Né? O pastor Marquinhos quase caiu, aí para eu não cair sozinho eu subi lá, falei, se cair, cai os dois. Não é verdade? Uns foram enviados de 2 em 2, a gente ia cair de 2 em 2. Amém? Mas deu certo, a placa está ali, ninguém caiu. Glória a Deus, né, pastor Marquinhos? Não é? Então, meus irmãos, nós vamos organizar esses grupos a partir do próximo culto. Você vai participar se quiser, mas o meu desejo e a minha vontade é que todos possam nos ajudar de alguma forma, amém? Glória a Deus. Vamos orar por este momento, para agradecer ao Pai. Senhor, Pai amado, obrigado, Pai, por este culto, por este momento de adoração, por este momento de louvor, por este momento de aprendizado e de direção do Senhor para nossas vidas, Pai. Nos ajude a ser a igreja que o Senhor espera que sejamos, Pai. Toma cada um que aqui está em Tuas mãos, Pai, que a Tua boa mão de poder e de milagres esteja estendida sobre a vida deles, Pai. Nós já agradecemos ao Senhor pelo alimento da cantina, que o Senhor venha abençoá-lo em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, não saia sem nos dar um abraço, em nome de Jesus.